meus amigos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Eu me chamo Tatiane e faço parte dos colaboradores do nosso amado Célio. E hoje estou aqui mais uma vez para fazermos uma reflexão sobre o tema Os últimos serão os primeiros. E para que a gente possa então embasar nossa reflexão, eu busquei no Evangelho segundo o Espiritismo, onde se encontra uma passagem, uma parábola de Jesus que contém essa frase, os últimos serão os primeiros. E nessa passagem, resumidamente, Jesus faz uma comparação do reino de Deus com um senhor, pai de família, que tem uma vinha e que precisa então de trabalhadores para atuar nessa vinha. E esse senhor então, ele vai até um local e vai contratar esses trabalhadores. Ao chegar lá, nesse local, ele combina então com esse trabalhador que daria 1 denário por aquele trabalho. 1 denário, que era moeda na época, era um valor expressivo, e os trabalhadores ficaram logo contentes por aquele trabalho. E assim foram trabalhar. Só que o senhor viu que a sua vinha era muito grande e que aqueles trabalhadores não iriam dar conta. Então ele vai num segundo momento e contrata mais um trabalhador. Quando ele vai contratar esse outro trabalhador, ele já não fala mais em valores. Ele fala que irá pagar um preço justo a esse trabalhador. E assim o trabalho continua, e vendo o senhor que aqueles ainda não dariam conta, ele vai lá novamente e contrata outros trabalhadores, dizendo que pagaria o preço justo. Ao acabar o dia, esses trabalhadores então foram remunerados. Então o senhor pede ao administrador daquele trabalho, daquela obra, que comece a pagar os trabalhadores dos últimos para os primeiros, ou seja, aqueles que foram contratados por últimos. O que acontece? Quando os primeiros são remunerados, eles ficam felicíssimos, porque trabalhavam 1, 2 horas, alguns trabalharam 4 horas. Mas quando chegou lá naqueles trabalhadores que trabalharam um dia inteiro, eles ficam aborrecidos. Ficaram até de certa forma revoltados. Mas como assim? Nós trabalhamos o dia inteiro e nós recebemos um único denário? E aqueles outros que trabalharam 1, 2, 3 horas receberam a mesma coisa? Isso não é justo. E aí começa então a nossa reflexão. Jesus, como é muito sábio, sempre foi muito sábio e sempre nos trouxe a compreensão das coisas do Espírito, através das coisas que nós vivenciamos no dia a dia. Ele nos trouxe então a lição do trabalho, propriamente dita do trabalho, como nós olhamos para esse trabalho. E quando a gente fala em trabalho, vamos colocar aí qualquer espécie de trabalho. Quando então aquela pessoa se revoltou porque trabalhou mais tempo e recebeu menos, quando a gente lê pela primeira vez essa parábola, o que a gente pensa? Realmente é injusto, porque afinal de contas o outro trabalhou muito mais, por que ele vai receber somente 1 denário? Mas vocês lembram que no início dessa parábola, quando o dono da vinha vai contratar esse trabalhador, o que ele diz? Esse primeiro trabalhador, que trabalhou mais horas, ele diz: eu te pago 1 denário por esse trabalho. E ele aceitou. Então ele diz para esse trabalhador: mas por que tu acha injusto? Não foi o que nós combinamos? E é bem assim, se a gente parar para pensar, realmente é assim. Porque na verdade, o que Jesus está nos mostrando? Que não é a quantidade de horas o mais importante, e sim a qualidade desse trabalho. É o quanto nós nos dedicamos para essa ação, o quanto nós estamos entregue, como a gente diz, de corpo e alma para aquele trabalho. Isso é o que vai fazer de fato a diferença. Jesus então, ele compara, se nós pararmos para pensar, a vinha agora em relação ao mundo espiritual, a nós como espíritos encarnados. Jesus faz então essa comparação porque a vinha seria todo o planeta, tudo que nós
nós temos por trabalhar ainda. O administrador seria Jesus, esse que veio, nos mostrou qual era o trabalho e nos disse que seremos remunerados conforme as nossas obras. Mas ele não disse o tempo que nós teríamos que trabalhar nessas obras. Mas o que é levado em conta é a qualidade dessas horas em que nós nos dedicamos, como eu disse lá no início. Então a gente para e começa a refletir de que forma a gente trata essa palavra trabalho. O que trabalho significa para nós? Muitos de nós crescemos ouvindo os nossos pais, os nossos avós, dizendo que trabalho é uma coisa muito ruim, porque a gente tem o dever de trabalhar, porque a gente precisa se sustentar, porque para nos tornarmos dignos nós temos que trabalhar, seja o trabalho ruim ou seja bom. Então a gente começa a ter uma visão um pouco distorcida, como se o trabalho fosse uma coisa de fato ruim, cansativa, né? Como ele diz, uma obrigação. E quando na verdade o trabalho ele não é um dever, o trabalho ele é um direito. Então a gente começa a ter uma outra percepção em relação a esse trabalho, porque é através do trabalho físico, né, que a gente vai desenvolver todos os nossos talentos. Seja os talentos quanto inteligência, os talentos em relação às relações. Como é que a gente se relaciona em um trabalho? Muitos de nós só vamos aprender a respeitar uma hierarquia quando de fato estamos trabalhando dentro de uma sociedade em que exige essa hierarquia. Então é quando a gente começa a perceber que o trabalho, na verdade, é um caminho, é uma aprendizagem, ou seja, é colocar em prática tudo aquilo que nós precisamos aprender de fato. A gente vai aprendendo nas relações a termos paciência, a gente vai aprendendo que dependemos um dos outros, a gente vai aprendendo a respeitar as hierarquias, a gente vai aprendendo a ter empatia para com o outro, entender que o outro não tem a mesma inteligência muitas vezes que eu, não tem a mesma rapidez, não tem a mesma percepção que eu em determinada situação, mas isso não faz o outro melhor ou eu melhor naquela situação. Aquilo tudo faz parte de uma grande engrenagem. E se a gente trouxer isso para a vida da gente, o trabalho ele é posto exatamente desta forma. Entende-se trabalho tudo aquilo que a gente se dedica para alguma coisa. Então, o trabalho ele pode ser o trabalho físico remunerado, como pode ser também o trabalho voluntário, o trabalho que eu desenvolvo dentro do meu lar, dentro da minha família, enquanto mãe, enquanto filho, enquanto irmão, onde eu tenho o trabalho das questões domésticas da casa, onde eu tenho o trabalho de educar os filhos, onde eu tenho o trabalho de entender os mais velhos. Esse trabalho ele pode ser desenvolvido dentro de uma sociedade religiosa. Essa sociedade religiosa pode ser de diversas formas. Eu posso fazer esse trabalho dando um passe, eu posso fazer esse trabalho conversando com alguém, eu posso fazer esse trabalho abraçando alguém. Porque uma coisa que nós precisamos entender, e aí está a grande lição, eu acredito, é que o trabalho não é só a remuneração. A remuneração e o reconhecimento de qualquer trabalho que nós desenvolvemos é consequência de um bom trabalho. Porque na verdade o trabalho ele é sempre para nós aprendermos, seja no âmbito que for. Então essa percepção é que aos poucos a gente vai mudando em relação a essa parábola deixada por Jesus. Jesus então vem nos ensinar que nós como espíritos temos o dever, mas muito mais que isso, o direito de nos aprimorarmos enquanto seres vivos, enquanto homens de bem. Nós temos o direito a desenvolver as nossas habilidades, os nossos entendendo dessa forma que todos nós temos tempos diferentes para esse aprendizado e que tá tudo certo.
O momento de despertar é diferente para cada um de nós. Imaginem vocês que Allan Kardec, ele em 14 anos apenas, ele tinha 51 anos quando ele começou a codificação e levou 14 anos para ele acabar essa codificação. Ou seja, eu talvez trabalhe uma vida inteira, tenha um conhecimento, um estudo, uma vida inteira e não vou ter essa capacidade. Por quê? Porque não estou ainda neste nível de desenvolvimento. Então, devemos sempre lembrar que o tempo de trabalho para cada um de nós é diferente, mas é necessário. Que a gente não precisa esperar para que as coisas aconteçam para a gente entender o que de fato nós estamos fazendo aqui. Sim, estamos aqui para aprender a amar, estamos aqui para aprender a ser feliz, mas mais do que isso, para contribuir com a obra de Deus, com a obra do Criador, e que possamos sim sermos trabalhadores de Cristo, agora e sempre. Obrigada a todos e que assim seja. Paz e luz.